Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Pastor Serginho, para compartilhar, não é mesmo, Serginho, essa palavra? Carol, que bênção poder compartilhar a palavra de Deus aqui, é por esse nome, olha, Jesus, que nós vivemos, nós existimos, nós nos lançamos aí no nosso dia. E vamos fazê-lo sem medo, nós vamos fazê-lo assim com uma entrega absoluta. Agora, o que nos impede de nos entregarmos diretamente a Deus assim? São as barreiras que existem e que são criadas no nosso coração. Aqui no Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 15 e 19, o texto bíblico nos diz assim, olha só, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para pegar. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto me ensina muito a respeito dessa relação boa, dessa relação humana de Jesus. Aqui, ele nos mostra quais são as barreiras que nós temos no nosso coração, que nos impede de olhar para ele, de conhecê-lo, de viver Cristo. Uma das questões que Jesus aqui coloca para essa mulher, e foi uma das primeiras coisas que ele, assim, dizimou ali, foi a barreira cultural. A barreira é essa barreira do coração, a barreira da cultura, certamente ela nos impede, muitas vezes, de chegar a Jesus. Como assim? Às vezes, pelo aquilo que nós temos de cultura, tradição, olha, porque recebemos uma herança religiosa dos nossos avós, passou pelo pai, pela mãe, nos impede de experimentar Cristo de uma forma tão especial. Às vezes, nós pensamos porque estudamos demais e o fato de estudarmos demais também já nos dá aquela autossuficiência que também limita o poder de Deus em nossas vidas. O poder de Deus ele é ilimitado, mas nós podemos limitá-lo na nossa vida segundo o nosso querer. E a cultura normalmente nos leva a isso. Nós brasileiros vivemos nessa cultura, por exemplo, do jeitinho brasileiro, onde nós não aceitamos, não acreditamos, nós não nos importamos com as regras. É facilmente comum você pensar assim, eu vou deixar meu carro aqui em fila dupla, exatamente porque eu só vou ali e volto. Olha, eu coloco aqui no estacionamento proibido, porque eu só vou ali resolver e volto. Olha, eu vou pedir alguém para olhar isso para mim, aquele tráficozinho de influência. Reclamamos dos políticos. Então essa cultura, esse modo de vida, certamente ele é contrário o que Jesus aqui nos fala. Porque essa mulher era de um povo mestiço ali, de judeus, no norte ali. E Jesus passando por ali, ele não precisava de passar por ali, ele passou porque Deus tinha um propósito para mudar a cultura daquela região, onde se enfrentavam os judeus e os samaritanos, mas eram descendentes do mesmo povo. Outra barreira que move, aliás, paralisa o nosso coração, é a barreira da religiosidade. Muitas vezes, como eu disse anteriormente, recebemos uma religião e aquilo ali se torna para a gente um sofisma. O que é um sofisma? É uma declaração que você faz repetidamente e que muitas vezes ela passa a ser uma verdade, embora talvez não seja. E fé, ela não se constrói por tradição, fé se constrói por experiência, por vivência e por conhecimento. E se nós recebemos a Bíblia, nós desprezamos a Bíblia para ficar com a literatura de homens, com dogmas de homens? De jeito nenhum. Então essa barreira também, que nos impede de chegar a Cristo e vê-lo dessa forma relacional, amistosa, amigável aqui, é isso que nos impede de viver uma vida de vitória, de uma vida de bênçãos aqui. E Jesus desconstruiu essa condição com a mulher, principalmente porque ela tinha sido ensinada de Deus sobre uma outra forma, focando
questões que não eram para ser focadas, e Jesus veio para... Ela focou em pessoas, em homens, situações. Jesus estava ali se revelando a ela e ela mesma confessou: vejo que você é profeta. E para encerrar essa última barreira no nosso coração, que nos impede de ter essa vida boa, essa vida tranquila, não obstante dos problemas do nosso tempo, mas essa vida de paz, é a barreira aqui da nossa história pessoal. Essa mulher, a gente poderia reputá-la como uma mulher de caráter duvidoso, não é verdade? Ela já tinha tido 5 maridos, ela estava vivendo amasiada ali com o 6º homem. Então, ela estava fazendo algumas coisas erradas. Será que esses 5 homens erraram? Só eles erraram? Então, às vezes, esse histórico pessoal das nossas vidas nos faz esconder. O que uma mulher dessa estava fazendo ao meio-dia numa fonte? A dona de casa, você que nos assiste, você que está em casa numa hora dessa, 9h45 da manhã, você está imaginando que a casa já tem que estar pronta, o serviço já tem que estar acontecendo, porque meio-dia tudo está acontecendo. Ela estava buscando água ali, porque ela queria se esconder. O histórico pessoal de cada um de nós pode determinar, sim, a forma como nós vamos buscar a Deus. E se nós também passamos por cima disso, certamente nós vamos eliminar essas 3 barreiras do nosso coração que nos impedem de chegar a Cristo. E eu quero deixar 2 perguntas para você. Você está disposto a superar essas barreiras para alcançar e conhecer Cristo? Segunda pergunta, você está disposto a ver o seu coração, ao invés da sua raça, ao invés da sua cultura, ao invés da sua religiosidade? Veja o seu coração assim desnudado diante do Senhor. Revele esse coração carente, esse coração que está precisando do carinho de Deus, porque só Ele pode tocar aí na sua vida. Que Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.